Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias no Facebook, também em outras redes sociais e no próprio site. Tá no site, Guilherme? Olhe lá. Estamos de volta com o BN na tela desta terça-feira, 27 de março de 2018. A gente começa com a informação que acabou de ser divulgada pela Globo News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, relatou ao jornalista Roberto Dávila que a família dele teria sido ameaçada após ele votar contra a concessão do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na votação da semana passada, Fachin, que é o relator do processo, votou pelo não conhecimento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. E, em seguida, apesar de ter sido derrotado, ele votou pela continuidade da sessão do STF, que ia julgar o mérito no caso do habeas corpus preventivo do ex-presidente. Luiz Edson Fachin relatou a ameaça a ele e à integridade da família e relatou também ter medo, ter receio da segurança dos integrantes do núcleo familiar dele. Após esse episódio, o ministro Edson Fachin já conversou com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e também com a delegada da Polícia Federal, que fica sediada no STF, para acompanhar e investigar as ameaças relatadas pelos familiares dele. Um outro assunto do dia refere-se ao líder do governo no Senado Federal, o senador Romero Jucá, do PMDB. Ele tinha sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostamente receber vantagens indevidas durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014, após negociar uma medida provisória que beneficiaria o grupo Gerdau. Além de Romero Jucá, o Jorge Gerdau também poderia vir a ser réu nessa denúncia, porém a turma do STF arquivou. Portanto, nessa denúncia, Romero Jucá não é réu, a denúncia foi arquivada. Um outro senador da República também voltou a ser destaque nesta terça-feira, foi o ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, de Minas Gerais. A Procuradoria-Geral da República reiterou a denúncia contra Aécio Neves, dessa vez pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Vocês lembram, é aquela gravação do Joesley Batista contra Aécio Neves, em que ele pede 2 milhões de reais para pagar as despesas com advogados na defesa dele no âmbito da Operação Lava Jato. Entre os áudios tem aquele momento em que Aécio, inclusive, fala que escolhe o primo para receber os recursos, que seria uma pessoa que poderia mandar matar. Essa denúncia foi reiterada pela Procuradoria-Geral da República e agora cabe ao STF definir se Aécio vira réu ou não nessa segunda denúncia. Nessa segunda não, em mais uma denúncia. São algumas que o Tucano já acumula no âmbito do STF, ele que tem foro privilegiado. Um outro assunto do dia, agora aqui na Bahia, refere-se ao PMDB. O PMDB, a gente ainda trata como PMDB, porque no Tribunal Superior Eleitoral o partido ainda continua com essa nomenclatura. O deputado federal Lúcio Vieira Lima confirmou ao Bahia Notícias na manhã desta terça-feira que nenhum deputado estadual que é filiado à legenda deve permanecer filiado ao partido até o dia 7 de abril, quando encerra a janela partidária. Já anunciaram publicamente a saída Luciano Simões Filho, Davi Rios, ontem o Décio Meirelles também confirmou a saída. Faltam agora Leulo Manto Júnior e Pedro Tavares se manifestar publicamente. Porém, o deputado Lúcio Vieira Lima já garantiu, já antecipou que nenhum deputado estadual deve permanecer na legenda. Portanto, o PMDB vai para as eleições de 2018 sem deputados estaduais candidatos à reeleição. Eles devem se filiar a outras siglas no estado. Finalizamos com o resultado do jogo Brasil e Alemanha. Depois daquele fatídico 7-1, o Brasil voltou a enfrentar a Alemanha e ganhou com o gol de Jesus. Gabriel Jesus salvou a seleção canarinho de um empate ou de um vexame contra a seleção alemã. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Jesus
marcou o tento e o Brasil carimbou a vitória no último jogo antes da convocação oficial para a Copa do Mundo, que deve acontecer nas proximidades do dia 9 de maio, segundo apurou o nosso repórter aqui, Gabriel Rios. A gente vai ficando por aqui. Essas são algumas das informações do Bahia Notícias desta terça-feira. Fique ligado, nós voltamos amanhã às 18 horas com mais uma edição do BN na tela.